Dislexia é um distúrbio caracterizado pela dificuldade na escrita, na fala e no soletrar. Normalmente ocorre durante o período de alfabetização, na infância, quando geralmente é diagnosticada. A dislexia ela acomete hoje 4% da população mundial. Então, dentro das dificuldades de desenvolvimento da aprendizagem, a dislexia não é a mais típica, né? A gente tem casos de TDAH que são mais típicos. Os principais sintomas, né? A dislexia ela é uma dificuldade no processamento linguístico da leitura. Então, a criança ela tem dificuldade de reconhecer e organizar formalmente as letras, né? Então, entram nos sintomas essa dificuldade da leitura, né, de reconhecimento, às vezes de aprendizagem de rimas e canções, porque como a gente aprende a leitura de blocos, né, naturalmente, mas as crianças com dislexia, elas vão aprendendo no letra a letra. Então, um pouco dos principais sintomas são esses. Durante a fase escolar, a dificuldade na escrita e na leitura pode prejudicar a aprendizagem. Por que a dislexia ela fica mais aparente na escola? Porque nessa fase de alfabetização é que elas têm um contato maior com a leitura e com a escrita. Então, principalmente, né, grupo 5, primeiro ano, que são os momentos que a criança começa a ter mais contato com essas produções, é que a gente começa a perceber, né? Então, ela vai, por exemplo, pode desenvolver algum tipo de resistência. Então, isso também é um alerta para a família e para a escola diante da leitura por essa dificuldade. Então, ter sempre esse olhar sensível, né, de estar percebendo esse desenvolvimento. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, o distúrbio está presente entre 4% e 7% da população mundial, podendo afetar a área visual e auditiva. Por ter maior incidência na idade escolar, a escola e professores têm papel importante nesse processo. O principal papel da escola e do professor é o de sensibilizar para isso, né? Consequentemente, as adaptações necessárias vão surgir. Uma coisa que é muito importante também para o profissional da educação é conhecer, né, esse distúrbio de processamento e, por conhecer, né, ele vai conseguir auxiliar nesse processo de adequações necessárias em relação às atividades, de tempo a mais nas atividades, quando necessário. E a escola tem, por esse olhar singular, hoje a gente recebe essa demanda com mais facilidade, porque é algo que a gente estimula. Hoje a gente tem essa educação mais humana, com esse olhar mais singular. Então, a escola está em parceria também com a família. A família também é muito importante nesse processo. Por quê? Porque é em casa, muitas vezes, que as dificuldades emergem mais do que na escola. Então, a família também tem esse papel de conhecer, de olhar e de trazer, né, de compartilhar. Junto com a escola, os pais em casa também podem auxiliar para que a criança desenvolva o processo de aprendizagem. Uma dica muito importante é que nesse processo de escolarização, de alfabetização, os pais estejam muito presentes nesse compartilhamento de leitura e escrita. Então, nesses momentos de troca, de ler junto, né, que é essencial. Então, algum tipo de resistência, já fique atento, né? A dificuldade de formação de sílabas, fique atento também. Às vezes são esses primeiros sinais que a criança vai trazendo para a família, né, que fica de alerta. Então, a dica é: acompanhem e partilhem desse momento de alfabetização.